chamo Edmilson Duarte Almeida. Nasci em Itararé, interior de São Paulo. E com 9 anos nos mudamos aqui para o Rio Grande do Sul, onde vivo até hoje. As artes surgiram na minha vida, vem da minha mãe, né? Já é um legado. Ela sempre foi voltada às artes e tal. Ela é uma mulher que hoje ela escreve, ela pinta. Eu herdei isso dela. Tivemos que começar a trabalhar muito cedo para ajudar em casa, aquelas coisas de família, né? E eu fui trabalhar numa empresa de uns italianos em Veranópolis, no interior do Rio Grande do Sul. E lá a gente começou a varrer forjaria, era muito novo, né? Naquele tempo a gente trabalhava cedo. Então a gente começou varrendo forjaria e aí eu fui pego, esse senhor foi meu tutor. Então ali eu aprendi a tornear, solda, serviço de ferraria, fabricação de máquinas. Então eu já manipulava muito o metal, já dominava o metal. Depois a gente foi fazer cursos técnicos na cidade maior, Caxias do Sul, para trabalhar em empresas, mas sempre com o gancho da arte muito latente. Até que eu vi umas esculturas dos nossos grandes mestres aí, Chico Stockinger, né? Tênios, os grandes escultores em solda. E aí não deu, aí falou mais alto. Tive que ir para esse veio e tentei fazer a primeira por experiência, porque eu já soldava, e foi muito fácil para mim. E busquei então me aperfeiçoar. Na oportunidade tinha um curso no Parque São Lourenço, em Curitiba, Paraná, que é um ateliê livre, que é ministrado por um artista plástico que até hoje é o chefe lá desse local, Elvo Benito Damo. E não parei mais. Isso era o ano de 81 e de lá para cá é só o que eu sei fazer. Claro que se tem que fazer de tudo. Também trabalho com movelaria, né, móveis de demolição, área gourmet e as esculturas. Então esse é meu trabalho até hoje. Os meus trabalhos em arte sempre foi com muita satisfação, muita guerra para que a coisa acontecesse. Quando se é jovem, se tem aquele anseio de fazer vernissagem, sair na mídia e tal. E sem querer a gente vai percorrendo um caminho e vendo o legado que se ficou. Hoje eu estou. Mas nesse caminho teve obras que foram de muita satisfação. Por exemplo, uma grande escultura que eu fiz para a época era o São Francisco no Lar da Velhice em Caxias do Sul. Então foi uma obra relativamente grande para mim na época e que me deu projeção. Então eu fiz com muito carinho, porque eu sou muito devoto do São Francisco todos. Hoje eu moro em São Francisco de Paula. E aquela peça me marcou. E ali, claro, dessa já teve ganchos. Eu fiz muitas alegorias para a Festa da Uva, os carros da Festa da Uva. Por 20 anos a gente participou, né, fazendo os carros. Em 2004, inclusive, eu fui diretor de toda a cenografia do curso alegórico. 100 anos da SIC foi importante, o marco dos 100 anos da SIC. Eu fiz uma escultura bem moderna para a época, contando a história da SIC. E hoje aqui em São Francisco de Paula é a satisfação de ter essas obras na avenida, né, o reconhecimento. Eu conheço São Francisco de Paula desde 2003, me radiquei aqui em 2009. E eu tinha um projeto ligado à cultura, porque o meu avô, eu nasci no interior de São Paulo, mas meu avô era tropeiro, foi um tropeiro. Euclésio José Duarte, um português que fez esse caminho de tropas todo aqui, né, até Sorocaba. Então aqui era um caminho das tropas. E eu ligado às tradições gaúchas, fiz parte de CTG, de dança, fui posteiro de CTG. Então a gente começa a ter contato com cavalgada e tudo mais, e eu tinha necessidade de fazer um trabalho ligado a esse. Fiz esse projeto porque a cidade de São Francisco nasceu com o tropeirismo. Então eu fiz
essa primeira obra é em homenagem aos tropeiros, que está situada no centro da cidade, ali na avenida. Foi a minha primeira obra na avenida, e que conta a história do tropeiro passando então por São Chico, pela avenida principal, que está ele na mula. Tem uma mula de tiro, que eles chamam, que seria o carro reserva, né? E o burrinho cargueiro, que levava então as mercadorias. Essa foi uma obra que também todas que eu fiz aqui em São Chico, essa foi a primeira que deu a largada. E caiu, graças a Deus, na graça do povo. Todo mundo assumiu a obra como da cidade mesmo. A partir do momento que eu já entreguei a obra, já não é mais minha. E é uma satisfação, porque essa obra corre o mundo. Tem fotografia dela, já me mandam em todos os lugares do mundo. São Chico é visitado e ficou um ponto turístico. Em 2017 a gente foi acometido pelo segundo tornado aqui, e por uma fatalidade caiu um cipreste num santo na frente da igreja. Tinha uma obra em concreto. E aí eles me procuraram para fazer a reconstrução, e na época até eu sugeri, olha, procurem um artista que fez o primeiro, porque se fosse um trabalho meu e tal. E parece que eles não teve uma concordância, e eles pediram um estudo meu. Aí eu fiquei muito à vontade para fazer então a reconstrução desse santo, né? E eu fiz na minha técnica, em chapa soldada. E eles me deixaram bem livre, e é uma satisfação, porque né, nessa imagem de São Francisco na igreja tem um cesto com vários produtos típicos aqui da região. E eu fiz a frase, a escultura é definida numa frase: a força e a fé do povo serrano frutificam sob as bênçãos do seu padroeiro. Porque São Chico foi arrasado pelo 2017 pelo vendaval, e nós não ficamos parados, nós reconstruímos a cidade, plantamos, e aí estávamos colhendo os frutos da terra. Então no cesto nós temos pinhão, queijo serrano, o aipim, a batata, somos grandes produtores de batata, né? Pouca gente sabe, mas a maior parte das hortaliças do McDonald's é produzida aqui. Então tudo isso está contado naquela história, naquela escultura. Os trabalhos foram evoluindo na medida de que a gente já se torna um serrano e trabalhando aqui, então há uma confiabilidade no trabalho, e foi-me sondada a possibilidade de a gente fazer um próximo monumento, que é esse último que a gente trabalhou, que vamos contar a história dele agora. Esse nosso último trabalho aí, um monumento em homenagem ao tiro de laço, foi feito em cima de pesquisa, de vestimenta, da maneira de segurar o laço, tamanho dos animais. Então é um trabalho que eu adoro, fazer a pesquisa e depois fazer a obra se concretizar. Ela é feita em chapa de aço, moldada a frio, né, unido com soldadura. Eu uso solda MIG. É um trabalho que me satisfaz, e cada movimento é pensado, é detalhado. A gente usa moldes a partir do trabalho de vocês mesmo, o trabalho de fotografia, muita pesquisa. Eu particularmente busco chegar próximo de uma realidade, né? É uma obra tridimensional, ela já está contando a história. O cara vê, todo mundo viu que é um cavalo, não viu que é um cavalo. Não, mas tem detalhes, tem coisas sutis na obra, e é isso que eu me atenho. Então o pessoal gosta da escultura e não sabe por quê. São as sutilezas, são os movimentos, entendeu? É diferente de fazer o lenço do pescoço do gaúcho reto, o lenço dobrado, 4 pontas e não sei o que e tal. E outra coisa é o lenço tá voando. Ele tá com movimentos, tu vê na obra, ele tem movimento, é harmonioso, agrada aos olhos, faz bem. Essa é a minha preocupação maior das obras. Então eu me coloco, não é tanto detalhes assim, fazer um dedo perfeito, um olho perfeito, né? A escultura tem que contar a história, ela tem que ser perfeita visualmente. A pessoa olha, eles gostam da obra e não sabem por quê. Eles gostam do conjunto da obra, das sutilezas. Então o que eu tenho que fazer? Juntar as histórias e agrupá-las, né? Como disse o Leonardo da Vinci, não, ela estava aí, a escultura estava no bloco de mármore, né? Eu só tirei o que não era escultura, ficou a escultura. Então eu tenho que pegar os cacos e juntar, agrupar harmoniosamente. Então essa é a minha busca, não é nenhuma perfeição, mas contar a história bem. A pessoa vê, mas a vaca ficou comprida.
Ah, tu já identificou que é uma vaca, né? Tá bom. Então essa é a história, né? Então se tu vai ver, analisar quadros, né, do Poteiro, por exemplo, né? Então por que eram todos gordos, né? Os personagens dele, o homem agora, tu viu que era um homem, então é isso aí, né? Tem que identificar a história, contar a história, e aí isso a gente vai se aperfeiçoando. Eu acho que cada vez mais temos projetos de outras esculturas e eu já fico imaginando, eu já fico trabalhando ela na cabeça, né? Eu já fico rascunhando para depois juntar as peças e tornar um monumento.